pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos ter especial, vamos falar sobre a morte, parte 2. Se vocês ainda não assistiram, vamos falar sobre a morte, parte 1. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e no box de informações o link para o vídeo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kübler-Ross. Esse livro é uma transcrição da pesquisa que a Elizabeth fez com pacientes em fase terminal. O intuito dessa pesquisa era melhorar o tratamento desses pacientes em fase terminal e ver como eles se sentiam, como eles gostavam de ser tratados, o que poderia ser feito tanto do lado do paciente quanto do lado do médico, dos enfermeiros, de todo mundo que acompanha essas pessoas, em fazer com que essa experiência tão dolorosa não se torne ainda mais dolorosa. Ela quis deixar registrada então toda essa pesquisa neste livro aqui para que pudesse passar adiante, para que pudesse correr o mundo e ser mais difundida e ser mais conversada e ser mais debatida essa questão. Ela contou com a ajuda de muitas pessoas para realizar esse trabalho. Muitos alunos também influenciaram na pesquisa dela, muitos médicos, capelões que ajudaram ela em todo esse processo. Ela montou a pesquisa da seguinte maneira: ela ia nesses hospitais, nesses lugares onde havia pessoas que tinham descoberto que a sua doença era terminal, estava em estágio final. Ela foi até essas pessoas e pediu se elas não gostariam de falar algumas coisas sobre qual era a sensação de descobrir que você estava à beira da morte, como foi descobrir, como os médicos trataram esse assunto, como os familiares trataram esse assunto, como a pessoa encarava esse assunto. Eles fazem uma sala dessa pesquisa, alunos podem assistir, e ela vai ter então a médica, a Elizabeth, e o capelão, que é um membro da igreja. Ele vai também estar presente para auxiliar, para ajudar no que for possível, ajudar essa pessoa, para ela se sentir mais confortável. E o livro vai trazer então os estágios, entre aspas, do morrer. Esse é o quadro, então, que mostra os estágios, ele está mais para o final do livro, vai trazer exatamente como o paciente vai reagindo conforme descobre. Alguns pacientes não passam por algum desses estágios, mas é como a Elizabeth conseguiu montar essa pesquisa em estágios para ficar mais fácil o acesso a essa informação, para que fique melhor para ser estudado. No primeiro estágio, o paciente pode ou não passar por um estado de choque muito grande, ou ele vai direto para o estágio da negação, que não está acontecendo com ele, que alguma coisa vai mudar isso, um milagre vai acontecer. É o primeiro estágio, então, que muitos dos pacientes não conseguem passar desse estágio da negação, e até os últimos dias da sua vida eles vão continuar negando que vão morrer. O jeito como ele descobre também é muito importante, a forma como o médico vai comunicar, se o médico vai comunicar diretamente para ele ou se ele vai preferir contar para os familiares, é uma coisa que muda bastante também. Muda também quando os familiares não contam diretamente para o paciente o que está acontecendo com ele. Muitos pacientes dizem que preferiam que tivessem sido claros com ele, que tivessem aberto realmente o jogo e falado para ele o que estava acontecendo, o que ia acontecer no futuro, que se ele tinha mais tempo de vida, se ele podia ter esperança ou não. Depois nós temos outros que vão depender muito, os outros estágios vão depender muito do paciente, vão depender também, essa parte que eu acabei de falar para vocês, da forma como o paciente recebe a notícia. Ele vai passar então por um estágio de depressão. Alguns vão melhorar um pouco, vão conseguir ajeitar a sua vida, pensar mais racionalmente, vão conseguir deixar com que as suas famílias fiquem bem estabilizadas. Se precisam cuidar de alguma finança, se precisam cuidar de alguma coisa que ficou pendente. Tem então o estágio da raiva, as pessoas que querem se afastar dos familiares, não deixam que os familiares cheguem perto, reclamam dos enfermeiros, reclamam dos médicos. E é uma parte muito difícil, que depende muito também do equilíbrio com que os médicos, como os enfermeiros, de como a família vai conseguir lidar com essa pessoa. Elizabeth vai falar também muito de como a sociedade vê a morte, de como as pessoas veem essa coisa tão medonha, essa coisa tão horrível que é a morte. As pessoas não conseguem encarar a morte como uma coisa que vai acontecer com elas. Isso é uma coisa também muito importante que seja discutida entre as pessoas, para que isso não fique tão horrível quando realmente acontecer. E ela debate muito isso durante o livro. Ela vai conversar com você muito sobre isso, de como as pessoas deveriam ter a morte mais acessível na vida delas, como uma coisa natural que vai acontecer, um processo natural. Inclusive ela fala muito que muitos médicos não aceitam a morte, muitos médicos se tornam muito frios em relação a ela. É uma coisa muito pessoal, mas que pode ser mudada ao longo do que vai acontecendo na sua vida, na sociedade, no que você vê dia a dia.
de como as pessoas veem isso, também muda muito a sua percepção sobre a morte, muda muito como você encara ela. E é uma coisa que deve ser muito difundida no curso de medicina, como ela deixa aqui, porque muitos médicos não sabem lidar com essa coisa que é a morte, não sabem como dar a notícia para o paciente, não sabem como dar notícia para a família, não sabem como reagir com essa notícia. Os médicos chegam e dão essa notícia como se fosse uma coisa banal, é uma coisa natural, mas não precisa ser tratada com frieza, principalmente com os familiares, que são pessoas que vão ter que encarar essa falta, essa ausência nas suas vidas depois. E ela fala que muitos alunos mudaram a sua forma de ver o curso, mudaram a forma de encarar os pacientes, de abordar os pacientes. Muitos alunos ficaram muito mexidos. Alguns alunos, depois das primeiras entrevistas, não voltaram mais. Alguns voltaram sempre, se envolveram, ouvindo o lado deles da história, ouvindo como eles se sentiam, como eles gostariam de ser tratados, pelos médicos principalmente. E isso mudou muito a visão dos alunos. E é uma coisa que ela fala muito, que é preciso ter vivência, é preciso ver, é preciso encarar as pessoas, é preciso se colocar no lugar dessas pessoas. Ela critica bastante o sistema de ensino e da medicina, que os alunos têm muitas matérias de livros e corpo humano, e você sabe muita teoria, mas você não sabe na prática, você não vive essa realidade na prática, para que se tornem bons médicos. E isso é uma crítica muito forte que ela faz, uma crítica muito interessante. Ela tem muitos argumentos em relação a isso, de como a medicina deveria ser mais próxima das pessoas e como ela está cada vez mais se distanciando das pessoas. É como se os médicos estivessem tratando os pacientes de longe e não próximos como deveria ser. E esse livro é importante não só para as pessoas que estão na área da saúde ou que lidam com isso, mas para todo mundo no geral. Esse livro vai te fazer pensar outras coisas, pensar como você encara a morte, como você vê isso na sua vida, vê isso na sociedade, e de como as coisas mudam se a gente parasse um pouquinho mais para pensar sobre a morte, sobre as nossas vidas, sobre o que a gente dá valor nas nossas vidas. Então, uma reflexão muito, muito, muito incrível que esse livro traz. São muitas ideias, muitos pensamentos. É um livro que com certeza é um dos melhores que eu já li na minha vida e que mudou muito de mim, muito do que eu sou e muito do que eu talvez vá ser um dia. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!